single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Olá, bem-vindos ao canal Diário de Literatura e hoje eu vou fazer o resumo de Hamlet. Vamos lá. A história começa quando os guardas da muralha chamam Horácio, que é um estudioso bastante entendido no assunto, para olhar um fantasma que aparece sempre todas as noites no mesmo horário. Horácio vai e percebe que se trata do fantasma do rei Hamlet, que acabara de morrer. Então ele resolve chamar seu filho, o príncipe da Dinamarca, o príncipe Hamlet, para tentar conversar com o fantasma. O príncipe Hamlet já andava meio cabreiro, porque o irmão do rei, o rei Cláudio, acaba tomando o trono e sua mãe, a rainha Gertrudes, acaba casando com esse novo rei num prazo de menos de 2 meses. Então ele começa a desconfiar que há algo errado nesse reino. Então ele resolve dar uma chance e vai conversar com o fantasma do pai. O fantasma do pai, o rei Hamlet, lhe explica que ele fora envenenado e morreu nos jardins sozinho, mas o próprio irmão acabou o envenenando para usurpar o trono. E pede ao filho que faça vingança. Ofélia é a filha do Lorde Camarista Polônio. É a mulher que Hamlet ama. E o Polônio pede para que ela se afaste de Hamlet, porque rei casa com rei, príncipe com princesa. E ela não é aquilo. E ela começa a dar um chega para lá. Então Hamlet, depois da visita do fantasma, arquiteta um plano e vai falar com Ofélia. E aproveita a situação para criar uma situação de loucura. Ele começa a agir como louco em pleno dia. Inclusive ele diz a Ofélia que ela procure, em vez de a sua presença, ou um convento ou um bordel. Enquanto Hamlet não conversa coisa com coisa, Polônio despacha seu filho Laertes para outro país para estudar as artes das armas e se tornar um lorde respeitado, e procura o rei para conversar sobre Hamlet, dizendo que sabe o motivo da loucura, que seria a paixão não correspondida por Ofélia. O rei, temendo sua vida, percebendo que Hamlet pode ser uma ameaça, mesmo louco, combina com Polônio para que ele coloque a sua filha para conversar com Hamlet, enquanto eles ficam escondidos tentando identificar a causa da loucura, mas não conseguem. Daí o rei bola outro plano com Polônio, que seria pedir para que Hamlet conversasse com a mãe sobre o motivo da loucura, enquanto Polônio se manteria escondido atrás de um cortinário para que ele ouvisse toda a conversa e pudesse depois relatar ao rei, isso com o consentimento da rainha Gertrudes. A rainha Gertrudes recebe Hamlet em seu aposento. Na conversa, ele planejou de tanta raiva apunhalar a mãe, mas ele vê o movimento atrás da cortina. Então, sem ver quem está por trás da cortina, ele apunhala a pessoa e mata Polônio. O rei Cláudio, então, faz novo plano, que seria, em virtude desse crime e da loucura, enviar Hamlet para a Inglaterra e combinar com o rei da Inglaterra de, ao chegar Hamlet lá, ele ser decapitado. Despacha Hamlet e 2 amigos num navio para a Inglaterra. Entretanto, no meio do caminho, Hamlet chega a notícia que ele é sequestrado por piratas e que o navio segue para a Inglaterra sem ele. E ele envia cartas para o rei Laertes. Ao saber da morte do pai, volta para a Dinamarca para a vingança. Traz com ele um pequeno exército, entra na cidade e enfrenta o rei Cláudio. Porém, o rei explica a ele, com toda a parcimônia, que ele não é o culpado, e sim Hamlet. Então ele promete que vai se vingar matando Hamlet. Nesse meio tempo da chegada de Laertes, Ofélia, filha de Polônio, se suicida, afogada, e é conduzida a um cemitério. O rei recebe umas cartas dizendo que o navio que ia levar Hamlet para a Inglaterra foi interceptado por piratas e que ele foi feito prisioneiro e que o navio seguiu para a Inglaterra sem ele e ele seguiu com os piratas. Porém, Hamlet volta ao seu castelo e chega no momento do enterro
E quando ele percebe que é Ofélia que está ali, quando ela é colocada na cova, ele se joga na cova e pede para ser enterrado vivo junto com Ofélia. Laertes, ao observar o assassino de seu pai, começa a brigar com ele ali, e é preciso que eles sejam separados. O rei Cláudio então formula outro plano. Ele pede para que Laertes desafie Hamlet pela sua honra, e Laertes sugere colocar um veneno na ponta da espada para o momento do duelo, e o rei imagina que isso pode não ser suficiente e pensa em colocar veneno na taça que Hamlet vai utilizar durante o duelo. Laertes faz o desafio, Hamlet aceita, eles marcam um local no castelo, eles se encontram, começam a duelar, e Hamlet aparentemente tinha grande treinamento de esgrima e de floretes, etc. E aí consegue dar 2 estocadas em Laertes, e Laertes não consegue encostar nele nem o veneno. A rainha Gertrudes, depois de muito tempo de luta, se aproxima de Hamlet, pede para enxugar seu suor e bebe a taça do vinho com o veneno. Laertes, então, começa a lutar com Hamlet, que percebe que vai perder. Então, com toda a raiva do mundo, ele desfere um golpe em Hamlet com a ponta da espada. Porém, a batalha é tão grande, que Hamlet consegue trocar as espadas, elas correm no ar, ele troca as espadas e ele também fere Laertes. A rainha cai morta. E antes de morrer, ela avisa Hamlet que tinha veneno na taça. Hamlet percebe a tramóia e consegue, naquele momento do duelo, desferir golpes contra o rei Cláudio com a espada com veneno. Para saber o final da história, você precisa acessar embaixo desse vídeo as descrições.